Ou se assume que a gente está vivendo uma macrocrise paradigmática e que essa macrocrise exige um determinado tipo de abordagem, ou a gente vai ficar tentando entender o século XXI, como diz lá o Gil Jardelli, né, tentando ir para novos oceanos usando os velhos mapas. Não vamos conseguir. Nós estamos vivendo nesse século XXI um fenômeno que a gente vai chamar de macrocrise paradigmática. O nome parece meio exótico, diferente, mas ele é um fenômeno que já aconteceu em outros momentos na história, muito raro, que nós temos uma maneira de pensar o ser humano e aquela maneira de pensar ela se torna obsoleta. Vamos pensar alguns momentos que ela já se tornou obsoleta. Nós achávamos que a Terra era o centro do universo, tudo girava em torno da Terra. Nós giramos em torno do Sol, nós não somos a única galáxia, isso fez com que a gente tivesse que fazer uma passagem muito difícil, e as pessoas que começaram a dizer isso, né, foram fortemente reprimidas, porque estavam questionando uma verdade absoluta e os interesses e tudo que estava girando em torno daquele macro paradigma. Depois, a mudança do conceito de que a Terra era plana para a Terra redonda. Também uma discussão que foi combatida, etc. Depois, quando o Darwin disse que nós éramos uma espécie que evoluíamos como as outras espécies e que nós tínhamos vindo de uma espécie assim, de variante dos macacos. Aquilo foi um escândalo, aquilo foi uma coisa. Então, nesses momentos, nós vivemos situações macro-paradigmáticas, crises macro-paradigmáticas. Fica meio complicado a gente dizer que nós estamos vivendo hoje uma crise macro-paradigmática, porque quando a gente olha para os nossos antepassados e você fala assim, o pessoal achava que a Terra era plana e era redonda, como aquele pessoal era burro, débil mental, ignorante, né? O que o pessoal achava que o homem vinha de Adão e Eva, que não era descendente de outros animais. E aí você acha engraçado tudo isso. E aí você chega aí, tem um cara que diz aqui, olha só, da mesma maneira que nós rimos hoje daquelas pessoas, as pessoas vão rir da gente. Agora vão rir da gente. Porque a gente está vivendo um fenômeno, a professorinha vida está trazendo para a gente um fenômeno que nós não estamos conseguindo entender porque nós estamos vivendo um fenômeno macro paradigmático. Nós pensamos o ser humano de um jeito e se a gente continuar pensando desse jeito, a gente não vai entender o século XXI e não vai entender o futuro. Depois, qual é a crise macro paradigmática que nós estamos vivendo hoje? Qual é a crise que a gente está vivendo hoje? A crise é, quando a gente pergunta quem é o ser humano, quem que é o ser humano, a gente responde, o ser humano é uma espécie cultural, né? E aí se você for mais fundo, ele fala, é uma espécie cultural que de vez em quando desenvolve algumas tecnologias e tem controle sobre essas tecnologias, e as tecnologias são neutras. Basicamente é isso que 99% das pessoas hoje vão responder sobre esse assunto. Certo? Só que essa afirmação, esses conceitos todos não fazem sentido. Eles dificultam a compreensão. É um acervo cultural, teórico, filosófico que a gente tem como legado, e isso precisa ser revisto para poder entender o novo fenômeno da evolução de mídia que a gente está passando e as mudanças que a gente está passando. Nós somos uma tecnoespécie. Quando a gente fala que é uma tecnoespécie, as pessoas dão uma coisa, e eu tenho discutido isso com os meus alunos, a primeira coisa é que a gente acha que tecnologia é só tecnologia nova. Tecnologia da vovó e do vovô não são tecnologias, são coisas que sempre existiram. Né? Um lampião sempre existiu, um fogão a lenha sempre existiu, um automóvel sempre existiu, nasceu em árvore, né? Veio do céu, ninguém imagina que em algum momento aquilo era uma nova tecnologia, nós incorporamos aquilo na nossa espécie e nós passamos a ser uma espécie que
voa, uma espécie que consegue sair do planeta, uma espécie que consegue olhar as coisas microscópicas, uma espécie que consegue olhar outras galáxias, uma espécie que consegue andar debaixo d'água, né? É uma espécie que foi se capacitando para fazer coisas que a mesma espécie no passado não conseguia fazer. Então a gente é uma tecnoespécie que tem uma tecnocultura. E aí a gente vai perceber que a sociedade, o ser humano, ele é uma espécie mutante. Por ser uma tecnoespécie, ele é a única tecnoespécie do planeta e é mutante. E essa mutação faz com que a gente mude, né, de tempos em tempos, de maneira incremental, radical ou disruptiva, dependendo da tecnologia que esteja. Ah, Nepô, as mudanças humanas são só tecnológicas? Claro que não. Se eu faço uma revolução social, por exemplo, né, pode ter algum aspecto, em algum momento, alguma consequência de alguma tecnologia que mudou, mas aquilo ali é uma revolução social. Se eu crio uma constituição, se eu crio uma teoria, um livro, etc., aquilo não tem a ver necessariamente, não é um fenômeno tecnológico, é um fenômeno social. Mas tem determinados momentos que a tecnologia, sim, influencia e modifica a sociedade, né? Como a chegada de uma ponte, como a chegada de uma máquina de ultrassonografia que permite que a gente veja coisas que a gente não via, com a chegada do telescópio, com a chegada de um automóvel, com a chegada do avião ou com a chegada de uma nova mídia. Cada uma tem uma graduação diferente e cada uma tem um impacto diferente na sociedade. Então, qual é a grande crise que a gente está passando hoje? Que a gente tem uma mudança que exige, né, reflexões filosóficas de grande sofisticação. O epicentro da maneira que a gente pensa o ser humano precisa ser modificado, né? É um debate que os filósofos têm que fazer, que não estão fazendo. E aí você vem na escalada de cima para baixo, todo mundo tentando entender o fenômeno dentro do acervo cultural, filosófico, teórico do século passado. Não consegue entender. E aí a gente, então, essa macrocrise, ela fica ali, se estabelecendo. Para poder começar a debater, a gente tem que subir lá em cima e dizer, olha, temos que jogar a toalha e dizer, existe um fenômeno hoje que nós não conseguimos entender, é um macrofenômeno que está mudando radicalmente ou disruptivamente a sociedade, e que para entender esse fenômeno a gente tem que dizer, o nosso acervo cultural, teórico, filosófico, não é mais capaz. Precisamos usar o método, que eu chamo de método dedutivo, que é rever as mentalidades, rever os conceitos, rever a filosofia, rever a teoria, para depois poder dizer o século XXI está indo nessa direção. Ou se assume que a gente está vivendo uma macrocrise paradigmática e que essa macrocrise exige um determinado tipo de abordagem, ou a gente vai ficar tentando entender o século XXI, como diz lá o Gil Jardelli, né, tentando ir para novos oceanos usando os velhos mapas. Não vamos conseguir.